Oi, boa tarde. O nosso Conexão Record News está no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente traz as últimas informações sobre o terremoto que atingiu a Rússia e é considerado o quinto mais forte da história. Hoje é dia de super quarta. Brasil e Estados Unidos devem manter a taxa básica de juros. A gente analisa tudo. Vamos falar também da prisão da deputada federal licenciada Carla Zambelli na Itália. O Conexão volta já, é logo depois do intervalo. Espero você. O terremoto que atingiu a Rússia ontem à noite, pelo horário de Brasília, é considerado o quinto mais forte já registrado na história do planeta. O tremor de 8,8 graus na escala Richter, que vai até 10, sacudiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, e gerou alertas de tsunami em várias regiões do Oceano Pacífico. É o maior terremoto desde 2011, quando um tremor de 9,1 graus atingiu o Japão, deixando mais de 20 mil mortos. Na época, ondas gigantes invadiram a usina de Fukushima, provocando um dos piores acidentes nucleares do mundo. No ranking dos maiores terremotos já registrados, o que atingiu a Rússia agora aparece empatado em quinto lugar com o terremoto do Chile em 2010. Fenômenos assim acontecem quando grandes blocos de terra no fundo do mar, as placas tectônicas, se movimentam bruscamente. É como se o chão rasgasse. Isso empurra a água para cima e forma grandes ondas, os tsunamis, que podem atravessar oceanos em pouca. A península de Kamchatka fica em uma região estratégica onde placas tectônicas se encontram. Por isso, podem acontecer mais terremotos por ali. E entre os países que também foram atingidos pelo tsunami está o Japão. As imagens que a gente vai mostrar são da costa de Ibaraki, a cerca de 130 quilômetros de Tóquio. Praias em Hokkaido e na província de Iiate também registraram ondas de 80 centímetros. Outras regiões registraram ondas de pouco menos de 1,5 metro, mas o país segue em atenção. O Japão emitiu um alerta para ondas de até 3 metros. O Havaí, nos Estados Unidos, também entrou na rota do tsunami, viu? As imagens mostram, inclusive, um estacionamento tomado pela água durante a madrugada, depois que ondas atingiram a costa. Segundo as autoridades locais, foram registradas ondas com mais de 1 metro de altura. Várias áreas costeiras foram esvaziadas por precaução. A população foi orientada a evitar regiões próximas ao mar até novas avaliações. Pois é, tsunami causado por terremoto no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Vamos entender mais sobre isso? Então, quem chega para explicar para a gente é o sismólogo do Centro de Sismologia da USP, o José Alexandre Nogueira. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, telespectadores do Record News. Muito obrigada. Bom, qual que é a dificuldade, né, da gente conseguir realmente prever esses tipos de fenômenos? Olha, prever terremotos é um assunto de interesse público muito grande, né? Não só de interesse público, mas de interesse dos pesquisadores também, mas é extremamente difícil. Para você ter noção, as escalas que a gente trabalha, as escalas de tempo que a gente trabalha na geologia, na geofísica, as ciências da Terra de maneira geral, elas são muito grandes. Então, o planeta, ele tem 4,5 bilhões de anos, e quando a gente tenta prever terremotos, a gente tem uma escala de previsão de centenas de anos, então muitas vezes eles não têm uma relação clara com a expectativa de vida do ser humano. Então, há muito estudo sendo feito, mas prever terremotos ainda é algo bem difícil. Pois é, e algumas regiões do planeta, claro, são mais propícias a terem esse tipo de fenômeno, não é, José Alexandre? Sim, nessa região que aconteceu esse terremoto agora de magnitude 8,8, né, que ela fica ali no leste da Rússia, ali próximo do Pacífico, ela é uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo inteiro, né? Pra você ter noção, teve esse terremoto no Japão que a reportagem mostrou. Em 1952 foi observado outro terremoto bem perto desse terremoto que aconteceu ontem.
E você tem um encontro de duas placas, né? A causa desse terremoto é o encontro de duas placas, né? Que é a placa a sul, que é a placa do Pacífico, e a placa a norte, que é a placa norte-americana. Então, quando elas se encontram ali, você tem uma zona sismicamente bem ativa. Pois é, então você que está acompanhando Conexão, né? Vamos aqui fazer um resumo para você, porque é o seguinte: um terremoto de magnitude 8,8, né? O mais forte, então, desde 2011, ocorreu no mar, com epicentro a cerca de 100 quilômetros da costa do extremo leste da Rússia. Ontem à noite, então, pelo horário de Brasília. E vários países banhados pelo Pacífico, né, como a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, México, Equador, Peru, Chile, né, e também na América Central, emitiram alerta máximo para tsunami. José Alexandre, quando acontece um terremoto, né, forte como esse, é um momento de tensão? A gente pode dizer que outros podem acontecer na sequência? Sim, outros podem acontecer, inclusive nos últimos 10 dias, você teve o que a gente chama de precursores, né? Que são terremotos que acontecem antes do terremoto principal. Então, você teve cerca de 50 tremores nos últimos 10 dias até acontecer esse de magnitude maior. Então, sismos dessa magnitude, quando eles acontecem em regiões próximas ali, regiões marinhas, eles sempre são muito observados e podem gerar tsunami, causam um pouco de pânico ali na região. Com certeza, né? Agora, pergunta para a gente aprender aqui no Conexão. O aquecimento global, ele pode contribuir para uma frequência maior de terremotos? Então, essa é uma pergunta muito comum também que todo mundo que estuda terremotos recebe, mas assim, não tem nenhuma relação que prove até o momento que o aquecimento global pode desencadear ou aumentar a quantidade de terremotos que a gente observa. Bom, a gente, inclusive, está com imagens ao vivo agora de Vinha del Mar, no Chile. A gente vai acompanhar. Tem alerta por lá também. José Alexandre, é uma cidade costeira, obviamente os moradores têm que se informar. Qual que é a importância, né, das autoridades neste momento ir atualizando as informações e mais? Eu sei que é difícil prever, mas depois do terremoto, com que agilidade essas informações são divulgadas, hein? Bom, todo monitoramento nos centros de pesquisa, tanto aqui da USP quanto qualquer centro de pesquisa do mundo, ele é praticamente instantâneo. Então, a gente tem um monitor que a gente monitora isso 24 horas praticamente. Então, a informação ela chega muito rápido em vários locais do mundo, né? Por exemplo, até essas ondas chegarem no Chile demora bastante tempo. Então, cidades mais longínquas da onde aconteceu o epicentro, elas têm bastante tempo para evacuação. Ali o Japão teve um pouco de tempo para evacuação, o Chile vai ter bastante, os Estados Unidos teve. A dificuldade maior ali é próximo à região do epicentro mesmo, que as ondas cheguem com mais rapidez. Eu acho que assim, é fundamental os países, né, se prepararem, se adequarem para esse tipo de fenômeno, né? Porque como não tem como prever, a alternativa é se preparar para enfrentar, não é? Sim, claro. Tem países que têm um sistema de alerta mais rápido, mais dinâmico, são países como o Chile, o Japão, é muito conhecido por ter um sistema bem dinâmico de evacuação, rotas de evacuação, sistema de transmissão de informação e locais para a população se abrigar. Então, é muito importante esse tipo de informação circular bem rápido e você ter acesso para evacuar. Exato. E a gente segue aqui também informando, acompanhando tudo em tempo real. Muito obrigada, viu, pela análise e pelas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. E o ciclone extratropical entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Pelo menos 23 cidades gaúchas foram atingidas. Os ventos que ultrapassaram 100 km por hora no estado derrubaram uma plataforma marítima e até arrastaram um lobo marinho para o meio da rua. O dia foi de limpeza na avenida principal, à beira-mar, em Imbé, a 130 quilômetros de Porto Alegre. A maré alta e a forte ressaca provocaram ondas de 3,5 metros de altura. No litoral gaúcho, os ventos ultrapassaram os 100 quilômetros por hora.
Em Capão da Canoa, pelo menos 150 casas ficaram destelhadas. Ocorreu as rajadas mais fortes, em torno de 130 km por hora. Daí onde for destelhou diversas casas, que as casas são mais frágeis. Em Xangri-Lá, uma plataforma marítima desabou. Um trecho de 25 metros caiu no mar durante a ventania. Em São José do Norte, o vendaval e a forte correnteza arrastaram um lobo marinho para o meio da rua. O animal foi resgatado. A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou danos em ao menos 23 cidades, segundo a Defesa Civil. Cerca de 190 mil pessoas passaram o dia sem energia elétrica. O vento diminuiu, mas a umidade derrubou as temperaturas que podem ficar próximas de zero nos pontos mais altos do sul do país. Em Florianópolis, a água invadiu ruas e imóveis. Roupa, geladeira, máquina, tudo, mano. Perdemos todo. E uma forte ressaca marítima atingiu Santos, no litoral de São Paulo. Várias ruas ficaram alagadas por causa das ondas que invadiram as vias. Alguns motoristas e pedestres se arriscaram para atravessar os trechos cheios de água. A Defesa Civil da cidade informou que não registrou ocorrências graves, mas orientou os moradores a evitar as ruas alagadas. A Companhia de Engenharia de Tráfego fez o bloqueio de vias mais comprometidas. Trabalhadores passaram a madrugada retirando toneladas de areia da orla do Rio de Janeiro, é isso mesmo. Em alguns pontos, o mar avançou e uma rua foi interditada. A orla com o metro quadrado mais caro do Brasil, nem de longe parecia a mesma. O mar tomou conta da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, que teve os dois sentidos interditados. Toneladas de areia arrastaram o equipamento de exercícios físicos no calçadão e destruíram os portões desse prédio e foram parar na garagem. As irmãs norueguesas que já moraram no Rio de Janeiro estão passando as férias na cidade e mal reconheceram a praia. É muito diferente. Dezenas de funcionários da Companhia de Limpeza Urbana e máquinas pesadas ocuparam a avenida. Temos 100 garis aqui trabalhando, temos equipamentos de grande porte para poder minimizar o impacto da ressaca. A Marinha do Brasil estendeu o alerta de ressaca até às 9 horas da noite desta quinta-feira. Por isso, a Prefeitura do Rio fez algumas recomendações para evitar acidentes. E a gente recomenda que até esse momento, banhistas evitem de mergulhar, chegar próximo até a água, respeitem todos os comandos que sejam dados pelo Centro de Operações. Em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, as ondas com quase 4 metros de altura atingiram quiosques e ônibus. Tirou o ônibus do lugar! A onda tirou o ônibus do lugar, filho. Esquece! Impressionante, né? Então vamos atualizar a previsão do tempo. É hora daquele nosso giro pelo Brasil para saber como ficam os próximos dias em todas as regiões do país. Por isso, já está aqui com a gente a meteorologista da Climatempo, Patrícia Casoli. Patrícia, boa tarde, seja sempre bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pois é, quanta coisa a gente falou já ligada a isso aqui no jornal. Abrimos com esse tema, hoje não foi à toa não, né? Terremoto, tsunami, agora tudo isso aqui pelo Brasil. Quais são os principais destaques por aqui, hein? Bom, Kelly, em relação à ressaca, a Marinha ainda manteve esse alerta até esta quinta-feira. Esse ciclone extratropical que ocasionou essa agitação marítima já perdeu força, o sistema já está atuando bastante afastado para o oceano, mas ainda mantém essa condição do mar bastante agitado na costa do sul e do sudeste. Com relação às temperaturas, tivemos a entrada de uma massa de ar frio de origem polar que veio atrás dessa frente fria que se formou junto ao ciclone extratropical. Amanhã desta quarta-feira tivemos temperaturas negativas por muitas cidades da região sul. A cidade do Rio de Janeiro teve recorde de frio na manhã desta quarta-feira, com 10,1 graus. As temperaturas ainda vão permanecer mais baixas entre o sul e o sudeste nessa quinta-feira, mas a partir de sexta-feira e do fim de semana, com esse ar polar perdendo força, gradualmente as temperaturas vão voltar a se elevar mais, Kelly. Bom, vamos agora ao vivo para Belo Horizonte. Por lá o céu tá bonito, viu, Patrícia? Vamos conferir. Olha só que bonito, né? Temperatura por lá, 23 graus. O que a gente pode dizer para os mineiros?
Olha, Kelly, os mineiros vão permanecer com o tempo mais seco, as temperaturas subindo de forma gradual ao longo dos próximos dias. O sul de Minas Gerais ainda pode ter chance para a formação de geada na manhã desta quinta-feira, mas aos poucos a temperatura também deve voltar a subir ali no sul de Minas Gerais. Então, o grande destaque fica para essa condição de tempo mais aberto e atenção com a umidade relativa do ar, que vai ficar baixa durante a tarde, Kelly. Pois é, e aí tem que ter muito cuidado com a hidratação, né? Muitas vezes a gente se esquece com temperatura mais amena de se hidratar, então tem que tomar cuidado. Patrícia, regiões norte e nordeste, quais são os destaques, por favor? Bom, Kelly, para o Nordeste, os próximos dias a chuva deve começar a aumentar ali sobre a costa leste, especialmente entre o litoral norte da Bahia, o estado de Sergipe, Alagoas até Pernambuco. A infiltração marítima deve se intensificar por lá e tem risco para chuva forte ao longo dos próximos dias, podendo acumular até volumes mais significativos, enquanto o interior da região permanece numa condição de tempo mais seco, temperaturas bastante altas. No interior do Nordeste, a umidade do ar também fica baixa durante a tarde, pode atingir níveis críticos, enquanto na região norte as pancadas de chuva acontecem especialmente na porção norte da região, aquelas pancadas que acontecem com até forte intensidade em um período ou outro, mas alternadas com períodos de melhoria. A chuva começa a avançar também pelo estado do Acre, algumas pancadas vão acontecer pelo estado do Acre e também em Rondônia ao longo dos próximos dias, mas Tocantins permanece com tempo seco, por lá o calorão persiste ao longo dos próximos dias, temperaturas acima dos 35 graus e a umidade do ar segue bastante baixa. Kelly. Vamos agora para o Rio de Janeiro, dar uma espiadinha em Copacabana, a temperatura por lá agora 21 graus, as imagens que a gente vai conferir do stream Earthcan. O que a gente pode dizer então para todo o estado do Rio? Bom, Kelly, Rio de Janeiro, um predomínio de tempo firme, as temperaturas ainda ficam baixas, principalmente ao amanhecer. Ainda deveremos ter nesta quinta-feira a temperatura mínima na casa dos 10 graus, à tarde subindo um pouco mais, chegando ali na casa dos 23, 24 graus. E a partir de sexta-feira e principalmente durante o fim de semana, o calor deve voltar para a cidade do Rio de Janeiro. Já deveremos ter temperaturas aí na casa dos 30 graus durante o fim de semana. Então, condição bastante aproveitável para os cariocas. Kelly. Patrícia, tem algum alerta mais pontual para alguma região que vale a gente destacar aqui? Bom, Kelly, em relação à baixa umidade do ar, todas as áreas mais centrais do Brasil, grande parte dos estados do centro-oeste, essa massa de ar seco está ganhando força, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%, inclusive em capitais como Goiânia, em Brasília, no Distrito Federal, as capitais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também fica essa recomendação por conta dessa baixa umidade do ar atingindo níveis críticos e as temperaturas gradualmente voltando a subir no sul, esse ar frio perdendo força. Nesta quinta-feira ainda poderemos ter formação de geada em pontos de Serra e Planalto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o estado do Paraná, mas a partir de sexta-feira, com esse ar frio perdendo força, as temperaturas voltam a subir também de forma gradual lá pela região sul. Kelly. O tempo está quente, sabe onde? Lá em Goiânia. A gente vai conferir imagens ao vivo, temperatura de 27 graus. É bonito de ver um céu desse, hein, Patrícia? Pois é, Kelly, sem nuvem nenhuma sobre Goiânia, essa condição de tempo vai persistir ao longo dos próximos dias. Ainda faz um pouco mais de frio pela manhã, a temperatura ficando ali na casa dos 12, 13 graus, mas à tarde esquentando mais, chegando aí na casa dos 28 graus e mantém o alerta para a umidade do ar abaixo dos 20%. Então, mantém aquela recomendação de bastante hidratação. Quem puder evitar atividades ao ar livre no período da tarde, também é bastante recomendado. Kelly. Ok, Patrícia, muito obrigada, viu, pelas informações. É importante a gente acompanhar a previsão do tempo. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Boa tarde. Obrigada, Kelly. Uma excelente tarde a todos e até a próxima. Até.
Em ano de COP30, o Brasil mostra ao mundo a importância da sustentabilidade. O projeto Procatadores do Sebrae promove a inclusão social e produtiva de milhares de catadores e catadoras de resíduos sólidos em todo o país. O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, fala da importância de fortalecer pequenos negócios sustentáveis. O nosso projeto Sebrae Procatadores nasceu pela iniciativa do presidente Lula, dos quais nos trouxe a responsabilidade de um protagonismo do país. Ele tem como objetivo promover, portanto, a inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Estamos atuando nas seguintes frentes: com os catadores autônomos, cujo trabalho traz orientação sobre os benefícios para a formalização como empreendedores, como empresas, e para o associativismo e o cooperativismo, como forma de aumento da sua própria renda. Com as cooperativas, nós estamos fornecendo assistência técnica e consultorias para melhorar a gestão das cooperativas. E com as prefeituras, o trabalho foca, sobretudo, na assistência técnica para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que diz respeito à inclusão das cooperativas de catadores e, consequentemente, o fechamento de lixões e gestão adequada dos resíduos para eles poderem ser reciclados. Em nível nacional, o projeto Procatadores já está rodando e acontecendo em 17 estados brasileiros, nas 5 regiões, portanto, do nosso país. E tem como meta atender quase 6.800 catadores e 333 cooperativas. Ao realizar este trabalho, o Sebrae está contribuindo com medidas efetivas para uma transição justa e de baixo carbono. O projeto tem vários impactos, pois gera transformação social, econômicas, ambientais e, mais importante, dar cidadania para as pessoas que já atuam normalmente neste processo de atividade econômica. Além disso, o Procatadores se enquadra no conceito da economia circular. Hoje, 32,7% dos donos de pequenos negócios afirmam já adotarem práticas relacionadas à economia circular, numa oposição ao modelo produtivo caracterizado pelo desperdício e poluição. As micro e pequenas empresas podem se tornar referência de uma produção pautada na reutilização, reparação, reciclagem e recuperação de materiais aqui no Brasil, como paradigma, inclusive, para o mundo. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, incumbe aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. Os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas têm prioridade para acessar recursos federais. A lei de licitações prevê, inclusive, a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Os catadores prestam serviços indispensáveis para que a reciclagem aconteça e para a redução da quantidade de lixo enviada para os aterros. Só que hoje não há remuneração por isso. A remuneração do catador se dá pela venda do material separado, o que é insuficiente para a manutenção da atividade e para assegurar, sobretudo, uma renda com dignidade. As micro e pequenas empresas, portanto, desempenham um papel fundamental na criação de empregos verdes e na promoção do desenvolvimento social.
Para construir um futuro sustentável, precisamos desaprender a lógica predatória e reaprender a harmonia, reconhecendo que somos parte integrante de um sistema vivo e interdependente. Nós não podemos imaginar uma atuação da administração municipal com este olhar claro de fazer os processos de reciclagem dos lixos. Uma cidade sustentável, limpa, inclusiva, gerando renda nesta economia que precisa ser dada a devida visibilidade, sobretudo no seu município. Super quarta, Brasil e Estados Unidos devem manter a taxa básica de juros. A gente analisa depois do intervalo e você vai ver também. Estados Unidos anunciam sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Fique com a gente. O Conexão volta em instantes. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, o maior nível em quase 2 décadas. A decisão sai hoje, no fim do dia, e deve encerrar o ciclo de aperto depois de 10 meses de alta. Os Estados Unidos também devem manter a taxa de juros nesta quarta. Então, para analisar esse momento, a gente faz conexão com o economista e coordenador acadêmico da FGV, o Mauro Rochlin. Mauro, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, uma Selic lá nas alturas, né? Mas a gente deve continuar tendo esse cenário. Qual que é a análise que a gente pode fazer? Vamos supor que hoje o Copom decida realmente manter. O que a gente pode esperar pela frente? Eu acho que mais do mesmo. Acho que por um bom tempo, pelo menos até dezembro, essa vai ser atuada. 15% ao ano é a taxa que o mercado espera. Talvez, se tudo der certo, se o dólar ajudar, se alguns efeitos do tarifaço de fato acontecerem, como, por exemplo, mais produto disponível no mercado interno, pode ser que em dezembro a gente pense em uma taxa Selic iniciando um processo, um ciclo de queda, mas até lá 15%. Pois é, são vários fatores, né, que pesam na hora de definir essa taxa. Agora, e lá nos Estados Unidos? Por que você acredita que, ou aliás, o mercado aponta, né, Mauro, que os Estados Unidos também devem manter essa taxa? Então, os motivos são mais ou menos parecidos. Tanto aqui como lá, se verifica que a atividade econômica está relativamente aquecida, crescendo acima de 3%, aliás, crescendo 3% lá. Esse resultado foi divulgado há pouco, né? Crescimento do PIB esse ano, esse trimestre a 3%. Aqui também, acima do que seria de se esperar com uma Selic de 15%, a atividade econômica ainda rodando também em torno de 3%. E isso faz com que o Copom aqui e o Copom lá sejam muito cautelosos na sua política de juros. Então, acho que o que a gente está vendo lá não é muito diferente do que a gente está vendo aqui. Pois é, e a gente costuma dizer, né, que a economia toda é conectada, né? Então, a gente consegue fazer uma análise olhando assim de um jeito mais amplo também. Agora, Mauro, você citou a questão das tarifas, tem uma notícia chegando aqui, gostaria da sua análise também. Porque o secretário de Comércio dos Estados Unidos disse ontem que alguns produtos não cultivados no país, como o café, a manga e o abacaxi, poderiam entrar no país norte-americano sem tarifa de importação. Vale lembrar que o Brasil é um dos principais, na verdade, é o principal exportador de café para o mercado dos Estados Unidos, né? É um país assim que realmente teve um momento de maior tarifa aplicada. Nós fomos, o anúncio para a gente é de 50% sobre todas as exportações. Então, essa sobretaxa, ela entra em vigor, se nada mudar, já no dia 1º de agosto. Quais fatores realmente estão em jogo? A gente já pincelou aqui no Conexão algo como PIX, terras raras. Na sua análise, Mauro, o que está em jogo, hein? Olha, para a gente entender isso de uma forma bem organizada, quase didática, eu diria que
Pix importa porque Pix impacta intermediação bancária, impacta operações de cartões de crédito. Em setembro agora a gente vai ver se iniciar o Pix parcelado, e isso atrapalha um pouco, rouba clientela das operadoras de cartão de crédito, que, claro, são americanas. Então, esse é um ponto relevante, apesar de ter sido tratado no primeiro momento de uma forma assim, apenas curiosa. Outros fatores que impactam, eu acho, e vão ter peso na mesa de negociações, são terras raras, como você comentou. A oferta desses produtos é importante quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala da nova indústria do carro elétrico que vem surgindo, ou melhor, que já está se tornando cada vez mais hegemônica. E também a gente pode falar sobre a regulação das Big Techs no Brasil. Eu acho que isso também tem a ver com o interesse americano. Aliás, se registra uma reunião do secretário de Comércio americano, o Lutnick, com alguns representantes de Big Techs e de operadoras de cartão de crédito. Então, isso eu acho que tem impacto. Isso realmente é o que importa na mesa de negociações com os americanos. Pois é, agora vamos falar do outro lado do balcão. Em relação aos Estados Unidos, aos consumidores norte-americanos, né? Quais seriam os impactos se não houver uma negociação com o Brasil, né? Se os dois países não entrarem num acordo? Olha, a gente não tem uma importância relevante em termos de importação americana. A gente está presente em apenas cerca de 3% de todos os itens que os americanos compram de fora. 3% dos itens. Não estou falando em valor, mas em valor também não é muito diferente. Aliás, talvez seja até menor do que isso. Então, o nosso peso lá é relativamente pequeno. Agora, setorialmente, ele pode ser relevante. Como você falou, o café talvez seja muito relevante. A produção brasileira, nesse setor especificamente, tem peso. E aí, a gente está vendo que é exatamente nesses setores que os americanos se propõem a ceder, vamos dizer assim, mais rapidamente. Já se fala em isenção de tarifas para esses produtos, porque vai afetar mais diretamente o bolso dos americanos. Agora, talvez outros produtos que não têm a mesma relevância, como, por exemplo, produtos químicos, por exemplo, outros tipos de máquinas, esses talvez não tenham a mesma importância para o importador americano e, portanto, não tenham o mesmo impacto para o consumidor americano. Para esses, talvez, a negociação seja mais difícil. E até por isso, né, Mauro, a importância, então, da diplomacia e da busca de um diálogo para evitar desemprego aqui no nosso país, né? Pois é, mas a gente está na expectativa de que essa tarifa de 50% não seja mantida, porque ela praticamente representa um embargo comercial. Algo impensável se a gente pensar em dois parceiros comerciais que buscam, através do comércio, ganhos recíprocos. Então, não se trata de uma relação de toma lá, não dá cá. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada pela sua análise, viu? A gente torce sempre para que aconteça um acordo, para que essa taxação seja revertida, né? Mas a gente tem que acompanhar. Muito obrigada, Mauro. Até a próxima. Abraço a todos. Um abraço. E olha, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos já enfrentam dificuldades. Algumas colocaram funcionários em férias coletivas. A produção de molduras e portas de madeira feitas sob medida para o mercado americano foi paralisada nesta empresa de Santa Catarina. 550 funcionários estão em férias coletivas. Todo mundo sofre, né? O trabalhador fica esperançoso, fica ansioso, tem medo de perder seu emprego, o empresário deixa de investir. Em Minas Gerais, as siderúrgicas que produzem ferro gusa, usado na fabricação do aço, já enfrentam um cancelamento de contratos. 68% da produção mineira tem como destino os Estados Unidos. É praticamente inviável a produção do gusa, nós não conseguimos absorver essa tarifa, o comprador lá também não consegue absorver essa tarifa. Este também é o caso desta mineradora de Goiás, que produz silicato expansivo. O material é usado para vedação e preenchimento na construção civil. Só neste ano, a empresa pode deixar de faturar cerca de 36 milhões de reais.
Estamos buscando clientes na Europa que também demandam altos volumes, porém estão mais distantes. Com isso, precisamos reduzir muito os preços. A Confederação Nacional da Indústria tem mapeado os efeitos imediatos e de médio prazo das tarifas americanas de 50%. As estimativas indicam que os prejuízos podem chegar a 19 bilhões de reais. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná devem ser os mais prejudicados. Tantos outros casos que podemos estar citando, que não são setores que têm aquela visibilidade em termos da economia como um todo, mas para aqueles setores deles, para aquela empregabilidade naquela região, naquela cidade, naquele município, é de capital importância. Agora, presta atenção nessa notícia. Os Estados Unidos incluíram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na lista Global Magnitsky Act. A medida surge em meio a impasse sobre o tarifaço que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto. A lei permite que o país aplique sanções a estrangeiros que se envolvam em atividades corruptas ou que violem os direitos humanos. A medida inclui o bloqueio de bens e contas bancárias nos Estados Unidos, além de proibir a entrada no país. A legislação foi criada depois da morte de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades. Ele morreu na capital russa em 2009. Quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos é o Vitelli Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Como é que você avalia essa notícia em relação ao governo norte-americano, em relação ao nosso ministro do Supremo? Kelly, são várias consequências que o ministro Moraes vai ter por conta da lei Magnitsky. Então, qualquer bem financeiro, bancário, imobiliário, empresarial que ele tenha nos Estados Unidos vai ser congelado, mas ele também fica impedido de ter serviços de empresas que atuem nos Estados Unidos. Então, bancos, por exemplo, usar cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express. Os próprios bancos brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos podem aplicar sanções secundárias. Então, ele pode ser impedido de ter contas em banco, inclusive no Brasil, porque os bancos brasileiros participam do sistema SWIFT com os Estados Unidos e têm uma relação com os bancos dos Estados Unidos. Ele também pode ser impedido de viajar não só para os Estados Unidos, mas para outros países que compartilhem inteligência e segurança com os Estados Unidos. Então, países da Europa, o Canadá, por exemplo, já teve casos de pessoas sancionadas com a lei Magnitsky que ficaram impedidas de ingressar no Canadá. Na prática, como os americanos dizem, é a morte financeira de quem é sancionada por essa lei. E ele pode, inclusive, ser impedido de utilizar serviços de empresas que atuem nos Estados Unidos. Então, a Apple, Gmail, Airbnb, Booking.com, Spotify, cidadãos americanos são proibidos de ter relação com quem é sancionado por essa lei e muitas dessas empresas são de cidadãos americanos, Kelly. Pois é, e na história nossa aqui, não sei se você tem esse dado agora de bate-pronto, mas a gente já teve um caso desse aqui no Brasil? Não, isso nunca aconteceu. Isso é um novo capítulo nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. No entanto, há casos de outros juízes que foram sancionados com a lei Magnitsky. Então, juízes e promotores ligados ao regime Maduro, por exemplo, o Michael Moreno, que era presidente da Suprema Corte da Venezuela de 2017 a 2022, o Tarek Saab, procurador-geral da Venezuela, o Elvis Amoroso, que era controlador-geral da República na Venezuela. E, na prática, esses que foram sancionados na Venezuela tiveram um isolamento completo do sistema financeiro internacional, não conseguiram manter contas em países como Panamá ou na Espanha, tiveram propriedades em Miami e Nova York confiscadas e foram afastados de todos os organismos jurídicos internacionais. Tem outros juízes sancionados na Nicarágua, por exemplo, juízes que atuaram na repressão, a Alma Boltadano,
que era juíza da Suprema Corte, vários juízes eleitorais e promotores da Nicarágua foram sancionados e também tiveram consequências que se estenderam para o mundo inteiro. Na Rússia foram sancionados promotores, juízes e agentes ligados à repressão interna e eles também tiveram as mesmas consequências, Kelly. Pois é, Vitelli, inclusive na decisão, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. O texto cita ainda que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota afirma que a ação de hoje deixa claro que o Tesouro vai continuar a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de cidadãos norte-americanos. Que interesses seriam esses, Vitélio? Olha, tem toda a questão dos processos que são julgados na Suprema Corte do Brasil e que acabam afetando pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Então, inclusive cidadãos com dupla cidadania, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos. Na Câmara dos Estados Unidos, tem os congressistas, né, senadores e deputados republicanos estão passando uma lei contra a violação de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Então, tem o Rick McCormick e a Maria Elvira Salazar, são dois congressistas americanos que denunciaram o ministro Moraes por aplicar sanções a pessoas que residem nos Estados Unidos, cidadãos dos Estados Unidos que estão sendo bloqueados em redes sociais e proibidos de falar. A liberdade de expressão nos Estados Unidos ela é defendida na primeira emenda da Constituição e ela é um princípio sagrado nos Estados Unidos, é visto de uma forma bastante diferente do que a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal, Kelly. Pois é, e aí, posto isso, a gente pode dizer, então, que é um capítulo novo nessa tensão, como você trouxe para a gente, e que ainda nós não sabemos onde é que vai desmembrar, né? Como é que vai ser a resposta do STF, se é que vai ter alguma, e da próprio governo brasileiro, né? Tem que ter uma resposta da Advocacia Geral da União, tem que haver uma resposta do Estado brasileiro, porque é um juiz da Suprema Corte do Brasil. Agora, onde a lei foi aplicada, gerou uma desconfiança sobre o sistema judicial dos países, né? Eu citei há pouco Venezuela, Nicarágua, Rússia, também Hong Kong, onde ela foi aplicada, né, contra juízes envolvidos na repressão à Lei de Segurança Nacional. Então, em todos esses casos, há um olhar do Sistema Internacional de Justiça com lupa para a justiça dos países cujos juízes são sancionados, Kelly. Pois é, Vitelli, olha só, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos ainda não chegaram a um acordo com a Índia e confirmou tarifas de 25% contra o país já a partir de sexta-feira. Donald Trump diz que, apesar da relação amigável, a Índia tem cobrado mais taxas do que qualquer outro país e tem barreiras comerciais rigorosas. Nesta semana, a agência de notícias Reuters havia informado que o governo indiano já estava preparando para receber tarifas entre 20% e 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Donald Trump também justificou a decisão como uma penalidade à Índia por comprar energia e equipamentos militares da Rússia. Chama a atenção para esse ponto. Ele ainda ressaltou que não vai adiar o prazo para as novas tarifas que passam a valer em 1º de agosto. Segundo as autoridades norte-americanas, ouvidas pelas agências de notícias Reuters, né? As tarifas mais altas contra a Índia seriam uma medida temporária. O país planeja retomar as negociações comerciais mais amplas com os Estados Unidos em agosto e espera selar um acordo abrangente com Washington até outubro. Vitélio, que leitura a gente pode fazer mais ampla, inclusive já prevendo alguma coisa que pode acontecer aqui com a gente, aqui com o Brasil? Bom, esse é só o início de uma tempestade perfeita que afeta o Brasil também. Então, esses países, a China, a Índia, o Brasil, vêm comprando muitos derivados do petróleo russo, né? O Brasil compra muito diesel. 65,4% do diesel que o Brasil importa hoje provém da Rússia, era zero antes da invasão russa à Ucrânia.
E o Brasil já foi citado, inclusive, como um dos países que pode sofrer tarifa secundária dos Estados Unidos. Inclusive, os senadores que estão nos Estados Unidos hoje, os senadores brasileiros, deixaram bem claro que eles ouviram isso de congressistas, tanto republicanos quanto democratas, que está sendo passada uma lei pelo Congresso dos Estados Unidos, já foi aprovada, inclusive, no Senado, por 85 votos, uma lei que autoriza o presidente dos Estados Unidos a aplicar tarifas contra países que comprem derivados energéticos russos, porque os congressistas e o presidente Trump consideram que são esses compradores que estão financiando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, a gente está vendo aí a Índia, que é um país aliado dos Estados Unidos. Hoje mesmo houve um lançamento espacial dos dois, um lançamento conjunto, foguete, numa missão espacial. E hoje mesmo os Estados Unidos estão sancionando a Índia com 25%. Os acordos com a China ainda não foram completamente fechados, os acordos comerciais dos Estados Unidos e com a China. Eles devem ser prorrogados por mais 90 dias, mas pode ser que durante esse período sejam aplicadas tarifas secundárias, inclusive porque o Trump deu ontem 10 dias para o Putin parar de agredir a Ucrânia, contando com hoje são apenas 9 dias nessa contagem regressiva, Kelly. Pois é, ele diminuiu o prazo. Agora, Vitelli, vamos lá então. Vamos olhar agora com um olhar sobre a China, ainda sobre esse tópico. Porque se os Estados Unidos forem taxar, realmente sobretaxar, né? Além da taxa que já existe, sobretaxa, pela relação comercial com a Rússia, como é que fica, então, essa tensão com a China? Uma vez a gente lembra aqui que os Estados Unidos já mencionaram que o grande inimigo não seria propriamente a Rússia, mas sim a China, né, para os Estados Unidos. Como é que você avalia esse jogo de xadrez? Na China sofre pressão dos dois lados, sofre pressão da União Europeia também, porque a União Europeia considera que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Então, a União Europeia vê a Rússia como um inimigo existencial. E a China precisa do mercado europeu e precisa do mercado dos Estados Unidos também. Não pode abrir mão dos dois ao mesmo tempo. Então, a expectativa do Trump é que a China acabe cedendo e pare de comprar petróleo russo. No caso da Índia, esse jogo é um primeiro movimento. Então, a gente está vendo o Trump elegendo alvos. Ele elegeu o Brasil como um alvo, 50% de tarifas. O acordo temporário com a China é de 30% de tarifas contra a China e a China cobra 10% dos Estados Unidos. E a Índia, que é uma válvula para controlar a expansão da China na região, uma válvula dos Estados Unidos, nesse momento está sendo outro alvo. Então, progressivamente, os Estados Unidos vão avançando com essa estratégia, lembrando que tanto a China quanto a Índia são membros do BRICS, assim como o Brasil, Kelly. Pois é, mas e se essa tensão comercial com a China se intensificar na medida em que também se intensifica essa tensão em relação à guerra no leste europeu? Como é que ficaria essa conjuntura? Porque quando a gente fala de China e Estados Unidos, realmente são dois gigantes, né, do ponto de vista, inclusive, econômico do planeta. A China não está preparada para uma guerra nesse momento com os Estados Unidos. A construção do exército chinês está em andamento, a expectativa é de que ele fique pronto até 2036. Então, teria ainda mais 11 anos para ele ter nível global. A China também não tem a quantidade de ogivas nucleares que os Estados Unidos têm, ela teria que realmente se aliar à Rússia nesse caso, mas aí também, se isso acontecesse, a Europa entraria nessa equação, mexeria com todo o tabuleiro geopolítico. Seria uma guerra mundial. O mais fácil do ponto de vista chinês é negociar e comprar menos derivados de petróleo russo ou parar de comprar derivados de petróleo russo. Aliás, são esses países que compram esses derivados que mantêm a economia russa girando e acabam apoiando o esforço de guerra. Infelizmente, isso é verdade também para o Brasil, Kelly. Vitélio, está chegando aqui um outro assunto sensível, eu gostaria da sua análise. Afinal de contas, o mundo passa por um período extremamente complicado, são vários pontos de tensão. E olha só, o Reino Unido afirmou que planeja reconhecer o Estado palestino se Israel não se comprometer com a paz. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico. Segundo Keir Starmer, o reconhecimento pode ser feito em setembro durante a Assembleia Geral da ONU. Na semana passada, a França confirmou que vai reconhecer o Estado palestino. O governo israelense rejeitou a decisão do Reino Unido.
Para o gabinete de Benjamin Netanyahu, a medida recompensa o terrorismo e compromete os esforços de um acordo de paz que permita a libertação dos reféns. Israel afirmou que o discurso pune as vítimas e que a existência de um Estado jihadista vai ameaçar o Reino Unido no futuro. O governo britânico rejeitou as críticas israelenses e disse que o Hamas é uma organização terrorista que cometeu atrocidades terríveis. Autoridades do Reino Unido também disseram que a decisão é uma maneira de aumentar a pressão para o fim do conflito e evitar mais mortes, principalmente pela fome na faixa de Gaza. Vitélio. O Reino Unido é um aliado de Israel, assim como a França, né? E os dois são membros permanentes do Conselho de Segurança. São 2 dos 5 membros permanentes. A questão toda é que, nesse momento, 70% da população de Israel é favorável ao fim dessa guerra. Então, uma coisa é o posicionamento do Netanyahu, que vem prolongando essa guerra, que inclusive ameaça agora tomar territórios, ocupar territórios da faixa de Gaza permanentemente, o que seria outra violação do direito internacional. E outra coisa é a população, posicionamento da população de Israel. Esses países tentam pressionar o Netanyahu a acabar com essa guerra. O Netanyahu tem interesse também em se manter no poder, ele está com uma margem muito pequena de equilíbrio no parlamento, no Knesset. Ele tem apenas 60 assentos dos 120 e ele corre o risco de perder pelo menos mais 10 assentos por causa da convocação de ortodoxos judeus para a guerra. Então, ele perderia a base de sustentação. Então, essa é uma forma de pressionar. Agora, a versão do Netanyahu é de que esse tipo de ato favorece o Hamas, que quer realmente acabar com o Estado de Israel. Então, no meio disso tudo, existe uma tentativa de equilíbrio, né? Hoje, 75% dos países da ONU reconhecem a Palestina como um Estado. A solução de 2 Estados seria o ideal para essa situação. Mas o Hamas é contra a existência de Israel e o Netanyahu é contra a existência da Palestina, Kelly. Bom, e França e a Arábia Saudita pediram aos países das Nações Unidas, Vitélio, que apoiem uma declaração para implementar a solução de 2 estados entre Israel e palestinos. O documento é resultado de uma conferência internacional sobre o conflito. Estados Unidos e Israel boicotaram o evento. O ministro saudita pediu que as nações apoiem a declaração antes da Assembleia Geral da ONU. O primeiro passo da proposta é acabar com a guerra na faixa de Gaza. Após o cessar-fogo, um comitê de transição seria estabelecido para operar na região sob controle da Autoridade Palestina, que atualmente exerce autonomia limitada. A declaração também apoia uma missão internacional temporária de estabilização liderada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas vamos ser francos aqui, né, Vitélio? A ONU não tem conseguido atuar, né? A gente tem acompanhado tanto em relação à guerra no leste europeu, a questão do próprio Conselho de Segurança, que tem ali membros com interesses, membros que fazem parte da guerra, né? Países que estão em guerra. Então, neste momento, como você vê essa movimentação da ONU e se é que pode alguma coisa vir à prática, hein? Isso é um pouco mais complicado, porque veja só, a Autoridade Palestina é o inimigo do Hamas, né? A Autoridade Palestina é do Fatah, que já teve guerra com o Hamas na faixa de Gaza em 2005. Então, dar o poder à Autoridade Palestina também seria esvaziar o poder do Hamas. Isso teria que ser implementado, é claro, pela força, porque o Hamas é um grupo terrorista que não apoiaria esse tipo de movimento. De qualquer forma, é importante lembrar que o Netanyahu chega ao poder em 1996, logo depois do assassinato do Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, que estava negociando a criação do Estado palestino. O Isaac Rabin ele foi morto por um ativista israelense que era contra a criação do Estado israelense. E desde que chegou ao poder, em 96, e foi se reelegendo, o Netanyahu sempre foi contra a criação do Estado palestino. A campanha dele sempre foi de não vamos trocar terras por segurança. Então, é uma pressão que o mundo inteiro faz agora sobre o Netanyahu. Muitas pessoas em Israel são favoráveis à criação do Estado palestino. Então, é muito mais complexo do que aparenta ser, mas, de fato, para o Estado palestino existir, teria que haver uma concordância de Israel e teria que haver controle de fato do território
que os palestinos ocupam, porque esse é um dos 4 requisitos de direito internacional: território, população permanente, governo reconhecido e capacidade de cumprir as obrigações internacionais. Isso é reconhecido pelos outros estados, Kelly. Agora, vamos dar uma olhada sobre a atuação dos Estados Unidos neste momento, Vitélio. A minha pergunta, eu gostaria de saber a sua análise, porque a gente observa que nos últimos dias o Trump deu algumas declarações diferentes. Por exemplo, em alguns momentos deu a entender que era necessário realmente agir com mais intensidade ali para tentar recuperar os reféns e, ao mesmo tempo, mostrando a gravidade, né, o mundo vendo a gravidade da situação da fome em Gaza. Em alguns momentos, aí ele já disse que, inclusive, iria criar pontos de distribuição de alimentos. Como que você encara este momento, né, esse apoio norte-americano a esse conflito, né, no Oriente Médio, agora, olhando principalmente esses últimos dias? É uma desavença entre o Trump e o Netanyahu, né? O Netanyahu estava dizendo que a população não estava tendo fome, o Trump disse não, está. E depois disso, o Netanyahu começou a autorizar lançamentos de mantimentos por aviões. Usar a fome como instrumento de guerra é uma violação do direito internacional. Então, os dois lados violam, né? O Hamas faz reféns, o que viola o direito internacional, estupros, morte de civis, né? 1.200 pessoas mortas, inclusive mulheres e crianças. Isso é violação do direito internacional. Não dá acesso aos reféns a organizações internacionais como a ONU, o Crescente Vermelho na Palestina. Isso também é uma violação do direito internacional. Israel viola o direito internacional fazendo deslocamentos forçados da população dentro da faixa de Gaza e realmente filtrando em grande monta a quantidade de alimentos e mantimentos que entram na faixa de Gaza. Então, há violações dos dois lados, Kelly. O Trump, nesse momento, tenta achar algum equilíbrio depois de ter tido gestos desastrosos, como, por exemplo, dizer que a faixa de Gaza deveria ser transformada numa riviera, o que não foi visto com bons olhos por ninguém na região, a não ser pelo governo Netanyahu, Kelly. Vitélio, tem notícias chegando também sobre a guerra no leste europeu. A gente já falou um pouco, né, sobre a questão da Rússia, sobre essas relações comerciais com a Rússia e como os Estados Unidos podem taxar países, enfim. Mas agora tem um outro ponto que eu gostaria que a gente trouxesse aqui para a análise, porque o presidente Volodymyr Zelensky autorizou o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos de idade. A Rússia segue atacando a Ucrânia, apesar das ameaças de Donald Trump. Depois de mais de uma série de ataques, Zelensky voltou a pedir por novas sanções contra a Rússia. Ele afirmou que a paz é possível, mas que Moscou precisa ser obrigada a parar com a matança. O líder ucraniano também assinou uma lei para tentar atrair mais tropas para o país. O texto permite o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos de idade. Os voluntários só farão parte do Exército se forem aprovados em exames médicos e depois de 2 meses de avaliação. Recentemente, o governo também lançou um programa de incentivos para jovens que se alistarem e reduziu a idade mínima para recrutamento. Bom, posto tudo isso na mesa, é importante dizer que dá para a gente ter uma noção de como, né, o contingente está complicado lá na Ucrânia, né? É abertura para as pessoas que queiram participar, é alistamento voluntário, né? Acima de 60 anos, passa por exame físico e abaixo de 25 anos. Então, é claro que é complicado. Eles estão enfrentando um país imenso, que é a Rússia, a segunda maior potência militar do planeta, e a Rússia não está sozinha. Ela teve 13 mil soldados da Coreia do Norte, agora mais 30 mil que vão ser enviados, já foi anunciado, 4 milhões de cartuchos da Coreia do Norte, mais os drones enviados pelo Irã para a Rússia. Então, se do lado da Ucrânia, a Ucrânia tem apoio desses países europeus, especialmente membros da OTAN, do lado da Rússia, a Rússia também não está sozinha. A guerra vem cada vez se desdobrando mais, Kelly. Ela está alargada nesse momento. Aqueles temores que nós tínhamos há 3 anos e 5 meses de que essa guerra pudesse escalar, ela já está escalando há algum tempo. Então, é claro que é muito complicado para a Ucrânia, porque se ela parar de lutar, o país acaba, né? E, de novo, é por isso que sanções secundárias poderiam ser uma forma de acabar com o que resta ainda do esforço de guerra russo, Kelly.
Vitélio, mais uma informação chegando para a gente aqui. A reunião entre altos representantes da China e dos Estados Unidos na Suécia não resultou num acordo para o fim da guerra comercial entre os dois países. Os lados descreveram as conversas como construtivas, mas nenhum avanço foi anunciado. A trégua entre os dois países foi mantida, mas em coletiva, autoridades americanas disseram que cabe ao presidente Donald Trump decidir se vai estender a pausa por mais 90 dias. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos acalmou qualquer expectativa de que o presidente rejeite a extensão. Apesar disso, os americanos alertaram que se a China continuar comprando petróleo da Rússia, novas sanções serão impostas aos chineses. Vitélio. Está vendo exatamente o que nós falávamos há pouco, né? O anúncio do Scott Bessent, né, do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, é que provavelmente vai ser prorrogado, né, esse acordo temporário por mais 90 dias. O que não deve acontecer com o Brasil, né? Porque tanto o Bessent quanto o Trump têm deixado claro de que serão aplicadas tarifas a partir de sexta-feira, 1º de agosto. E, inclusive o Howard Lutnick, secretário de Comércio, também afirmou isso sucessivas vezes durante essa semana. Então, no caso da China, está tudo sendo negociado, as tarifas, mas também a situação da Rússia. E é exatamente o que o Trump vinha fazendo com o Putin. Ele estava negociando não só a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também as relações entre Rússia e Estados Unidos. Está tudo sendo negociado, tanto os acordos comerciais quanto os acordos geopolíticos nesse momento, Kelly. Vitélio, sempre bom te ouvir, né? E a gente sempre pontuando aqui momentos históricos, né? Como essa notícia em relação ao Alexandre de Moraes, que a gente abriu aqui o nosso bate-papo. Sempre é importante ter você com a gente. Obrigada mais uma vez. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Começou a remoção de famílias das proximidades de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Em 2019, mais de 270 pessoas morreram no rompimento de uma barragem na cidade. Depois de uma semana de incertezas, chegou o dia da mudança. Os pertences do seu Roberto foram levados pela Defesa Civil para uma casa alugada pela Prefeitura. É mais tranquilo, né? Porque vamos num lugar mais seguro, né? Foram deslocadas 2 famílias de um total de 7. A medida foi tomada depois que o nível da barragem B1A foi elevado para 2, numa escala que vai até 3. A área é de responsabilidade da empresa Emicom Mineração e Terraplanagem. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para a retirada das famílias que vivem na zona de autossalvamento em Brumadinho e poderiam ser atingidas primeiro em caso de colapso. A nossa intenção é fazer isso de maneira humanizada, organizada e até a normalidade. Nós continuaremos acompanhando o caso. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a estrutura não oferece condições suficientes de segurança. As pessoas que tiveram que sair de casa só vão poder retornar quando ficar comprovado que a mineradora cumpriu com todas as determinações e a barragem voltar ao nível 1 de alerta de risco. Os custos com as mudanças devem ser arcados com recursos da mineradora já bloqueados pela Justiça. Os valores já retidos chegam a 17 milhões de reais. Os pertences e até animais que ficarem nas propriedades vão ser vigiados pela Polícia Militar. Tudo que é meu eu tô levando, sabe? Vai ser bom, se Deus quiser. O governo federal pode acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a emissão da CNH. Para o Ministério dos Transportes, o alto custo para tirar o documento faz com que 20 milhões de motoristas dirijam sem carteira. Depois da prova teórica, chegou a vez do Ryan encarar a parte prática. No começo, assim, no primeiro dia é complicado, mas depois das práticas você vai aprendendo rapidinho. No futuro eu quero trabalhar, ou com o carro, ou com a moto. Fazer um curso numa autoescola é o caminho para quem pretende dirigir. O Código de Trânsito exige 45 aulas teóricas e uma prova. Em seguida, 20 aulas práticas e o exame final.
Essa situação pode mudar caso o governo federal aprove o fim da obrigatoriedade das aulas para tirar a CNH. Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem a carteira de habilitação. A medida poderia baratear os custos e facilitar a emissão do documento. E isso pode levar até 80% de redução de custos na Carteira Nacional de Habilitação, o que vai significar formalização e a inclusão das pessoas. As pessoas podem ter um instrutor para formá-las, ou aqueles que não têm condição de ter um instrutor para ajudar a formação delas podem contratar a autoescola. O processo para tirar a habilitação custa em média R$ 2.400 no estado de São Paulo. Não se pode tornar as autoescolas vilã do processo, né, de formação de condutores, quando, na verdade, no caso do Estado de São Paulo, 1/4 do valor de uma carteira são taxas estipuladas pelo Estado. Depois do intervalo, a gente fala da prisão da deputada federal licenciada Carla Zambelli na Itália. Mas antes, eu tenho um convite para você que usa o WhatsApp. A Record News está agora também no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até atualizações, canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia. A deputada federal licenciada Carla Zambelli foi presa ontem na Itália. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e agora enfrenta um processo de extradição depois da prisão. Então vamos direto para Brasília falar com a repórter do Portal R7, Liz Cap, que tem as informações para a gente. Oi, Liz, boa tarde. Oi, Kelly, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, depois de 2 meses foragida na Itália, a deputada foi encontrada ontem e levada presa. E a gente acabou de conversar com a defesa da parlamentar, porque a primeira etapa seria a justiça italiana confirmar se ela continua presa ou não. E ele afirmou que vai ter um processo na sexta-feira, agora dia 1º de agosto, semelhante ao que a gente chama aqui de audiência de custódia no Brasil, para avaliar quais vão ser as situações ligadas à parlamentar lá na Itália. Então, o advogado dela, o doutor Fábio Pagnosi, confirmou que vai ter essa etapa na sexta-feira e que eles vão pedir para que a deputada possa passar pelas próximas etapas em liberdade. Mas todo esse próximo desfecho depende agora da justiça italiana. Então, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de 11 de junho para que ela venha passar pelo processo de extradição, que é voltar para o Brasil para responder por toda a situação contra ela aqui no país, mas por ter a cidadania italiana, essa etapa também passa pela essa conversa com a justiça de lá. E a gente tem uma expectativa agora, depois dessa audiência na sexta-feira, de que tem agora uma análise ligada a esse pedido de extradição. Essa não é uma etapa que não necessariamente é rápida, que a gente pode ainda levar mais um tempo para realmente avaliar todo o caso envolvendo a deputada, e aliados dela aqui no Brasil têm se mobilizado para que ela possa responder por esse processo lá na Itália. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcanti, está indo para a Itália hoje e a gente conseguiu confirmar também com a assessoria dele que ele vai apresentar alguns pedidos para a justiça italiana e também para representantes do parlamento, para que ela receba aí uma autorização para continuar com esse processo no país. A gente segue acompanhando essas atualizações no R7, tendo alguma novidade a gente volta aqui na programação também. Kelly. Muito obrigada. E claro, a gente segue também sempre acessando o Portal R7. Bom trabalho para você em Brasília. Tá pensando em fazer tatuagem? Fique atento, viu? O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de sedação e anestesia nesse tipo de procedimento. A norma vem depois de um empresário morrer após ser sedado para fazer uma tatuagem nas costas. O sonho de ter uma extensa tatuagem nas costas custou a vida do esposo de Rafaela.
O empresário e influenciador Ricardo Godoy, de 46 anos, não resistiu à anestesia geral realizada em um hospital particular do interior de Santa Catarina. Ele teria tido um problema respiratório depois da sedação e antes de iniciar a tatuagem. A provável causa foi revelada somente após a exumação do corpo. Ricardo tinha uma hipertrofia no coração e, segundo a família, não realizou exames prévios para se submeter a esse tipo de anestesia. Não foi pedido exames que são essenciais para isso, que é o básico, eletrocardiograma, o raio-x do tórax e tudo, mas não foi pedido isso, né? Então, por ele achar que é normal de tanto fazer, ele aceitou o convite. O influenciador ganhou o procedimento do estúdio de tatuagem para fazer a divulgação em suas redes sociais. A única conversa que eu achei foi o anestesista estava conversando com o dono do estúdio de tatuagem e ele só fez uma pergunta assim, ele tem algum problema de coração? Daí meu marido foi e respondeu, pode falar para ele que eu sou forte igual um touro e não tenho nada. E ficou por essa, esse foi o exame. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso e decidiu indiciar o médico anestesista. O médico foi denunciado pelo Ministério Público Catarinense por homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. A morte de Ricardo reacendeu um debate e trouxe uma nova resolução. Agora, fazer uma tatuagem sob o efeito de qualquer tipo de anestesia, sedação ou bloqueios anestésicos se tornou ilegal no Brasil. Isso porque o Conselho Federal de Medicina publicou uma medida proibindo os médicos de fazerem essas aplicações, independente do tamanho ou local da tatuagem. A exceção é para tatuagens indicadas por médicos para casos de reconstrução de partes do corpo. Com a intenção de oferecer mais segurança para os pacientes e para os pacientes, para as pessoas que procuram esse tipo de procedimento estético. Tá? É importante frisar que esses procedimentos anestésicos devem ser feitos em hospitais ou clínicas que tenham todo o aparato tecnológico e pessoal para que a anestesia seja feita. Outro argumento utilizado pelo Conselho Federal de Medicina para emitir essa proibição foi a preocupação com as tintas utilizadas em tatuagens. Elas podem estar relacionadas ao desenvolvimento de tumores ou outras doenças pelas substâncias e metais que carregam. Ainda não há uma comprovação científica sobre esse risco em seres humanos, apenas estudos feitos em animais. Mas especialistas questionaram a participação médica em procedimentos com pigmentos que podem ser tóxicos e prejudiciais à saúde. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado se oferecerem esse tipo de procedimento para vocês nesse período, até que haja uma regulamentação melhor, tá? Porque você vai estar correndo um grande risco, porque provavelmente essa clínica vai ser clandestina, não vai ter nenhuma pessoa ou equipamento adequado para a realização desse procedimento, e o profissional que está se dispondo a fazer esse tipo de procedimento clandestinamente, você não sabe se ele é realmente um médico, se é um anestesista ou se é uma pessoa que está lá só para querer se aproveitar da situação. Procuramos o anestesista Matheus Magalhães Falcão, mas não obtivemos resposta. Em nota, o Conselho Federal de Medicina de Santa Catarina disse que, em respeito ao Conselho de Ética Médica, não vai se manifestar sobre os processos que estão sendo apurados pela Corregedoria dos Conselhos Regionais de Medicina. Tem que acontecer uma morte para que as pessoas entendam, né, o risco, conseguem entender um pouco melhor que existe o risco. Então, fica o alerta. Essa edição do Conexão Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Vem aí o Zapping. Ótima tarde para você.